Nós vamos falar agora sobre um assunto muito sério: os cuidados com a energia elétrica dentro de casa para evitar acidentes. E para ajudar as famílias a tomarem decisões seguras, a Equatorial, ela preparou algumas dicas sobre riscos e perigos da energia elétrica. Para isso, nós vamos chamar o Bruno Protásio agora comigo ao vivo, para que ele possa trazer informações de como é que a gente pode se proteger com segurança no caso de qualquer que aconteça descarga elétrica ou curto-circuito dentro de casa, estabelecimentos comerciais, como proceder, uma prestação de serviço aqui do Fenômeno. Bruno. E Wilson, em relação a esses números, a gente precisa fazer esse alerta mesmo, porque houve um aumento em relação aos acidentes relacionados à energia elétrica do ano passado para cá, considerando o primeiro semestre. Nesse ano foram 992, no ano passado tinham sido 949, e estes acidentes já provocaram quase 400 mortes. São acidentes que podem ser muito graves, então cuidados básicos dentro de casa podem fazer a diferença. Eu estou com o Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Carlos, boa tarde. São vários pontos que a gente precisa abordar. Eu vou começar falando sobre as famosas gambiarras que as pessoas fazem, muitas vezes com extensões, os benjamins, os famosos T's. Esse é um cuidado especial que a gente precisa tomar? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, Wilson, todos que acompanham o programa, com certeza. Como você trouxe, em torno de 400 mortes dentro de casa, onde deveria ser um ambiente seguro. Então, utilizar a energia elétrica requer alguns cuidados das pessoas. Um simples T ou benjamin, quando tem mais de um equipamento conectado, ele pode provocar uma sobrecarga e um curto-circuito. Um curto-circuito próximo a uma cortina, a um sofá, algum material inflamável pode provocar um incêndio. Então, às vezes a simples tomada, por isso que o ideal é você utilizar para cada equipamento uma tomada, ou quando não, uma quantidade de equipamentos específica em uma régua. Porque a régua ela tem um fusível, se houver um risco de sobrecarga, ela abre o fusível e evita que isso se propague. Bom, esse é um ponto que eu acho que é muito comum que acontece na casa das pessoas. Agora, tem outros também, que é, por exemplo, a utilização próximo a locais em que há muita água, e isso pode provocar outro acidente. Com certeza. Você tem equipamentos, por exemplo, como a máquina de lavar, as mulheres que às vezes fazem uso, ou alguns homens que têm cabelo longo, de pranchinha, de secador. Ao utilizar o banheiro, é um local onde as pessoas preferem fazer isso, então você muitas vezes pode estar descalço, com mãos molhadas, e a água é uma condutora de eletricidade. Há um risco muito grande. Você falou em água, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é um perigo. Praticamente todo mundo faz o banho no chuveiro, e para regular a temperatura você tem que fechar a água. Quando você fecha a transmissão da água, você corta a corrente de energia, até porque é a energia na resistência do chuveiro que faz o aquecimento da água e evita um acidente. Muitas vezes as pessoas estão embaixo do banho e tentam modificar a temperatura. Ali é um risco altíssimo para um acidente. Bom, são pontos que todo mundo acho que já pode ter passado por uma situação parecida e que aí está no convívio da gente. Agora, algo que pode passar até despercebido, Carlos, a manutenção, fiação, rede elétrica da casa, é importante você estar sempre verificando, sempre com um profissional habilitado para isso? É fundamental. Como você bem disse, a fiação que muitas vezes é instalada na construção daquela residência, daquele comércio, daquele imóvel, seja ele qual for, ela fica embutida. E os cabos, eles têm um desgaste com o tempo útil de vida. Então, é sempre importante, a cada 5, 10 anos, se contratar um profissional para verificar se está tendo alguma fuga de corrente. Muitas vezes se percebe com um pequeno choque. Muitas vezes não se percebe. Então, aquele desgaste das instalações, ela vai, primeiro, prejudicar o desempenho dos equipamentos, gerar um desperdício com o uso de energia. E o mais grave de todos, provocar um curto-circuito. Você está no imóvel, você começa a perceber que o quadro de disjuntores, quando você liga mais de um equipamento, começa a desarmar, ou aquele disjuntor ou aquele equipamento a não funcionar, é um ponto de atenção e alerta. Tem que chamar um profissional para poder fazer uma manutenção. E lembrando que a manutenção, às vezes até da simples troca de lâmpada, é necessário desligar o disjuntor geral para fazer com segurança. E a segurança é sempre muito importante relacionada à energia. Eu acho que é isso que a gente pode reforçar agora, Carlos. A atenção é sempre necessária quando a gente fala sobre energia elétrica. Com certeza. A atenção no uso dos equipamentos, o uso dos equipamentos seguindo seus manuais, evitar a sobrecarga de tomadas.
como você bem colocou, contratar profissionais. A manutenção da residência, por mais simples que seja, ela precisa de um profissional. Alguém que vai verificar como é que está o cabeamento, alguém que vai medir as tensões desse cabeamento para evitar um risco de acidente. E mais do que isso, até na decoração, não colocar objetos que são inflamáveis, cortinas, sofás, próximos a tomadas, principalmente porque se houver um risco de curto-circuito e propagar para o incêndio, você evita isso se você tiver essa medida com a medida segura. Então vamos estar atentos para que o lar seja um local realmente seguro. Carlos, muito obrigado pelas informações e as dicas tão valiosas para quem está nos acompanhando, porque só no primeiro semestre foram quase 1000 casos de acidentes relacionados à rede elétrica e, como a gente reforçou, Wilson, pode se estender para casos mais graves. Não é aquele choque que você toma às vezes quando vai tocar numa tomada ali para tirar um equipamento ou outro. Não, pode chegar no incêndio, tomar grandes proporções. O choque muitas vezes pode ser também maior. Você pode ter diversos tipos de acidentes mais graves. O importante é você estar alerta a tudo que foi colocado agora pelo Carlos na nossa entrevista para evitar qualquer tipo de problema. Volto com você. Muito bem, Bruno. Vamos aproveitar que o Carlos está aí, Bruno. As informações são importantes só para ratificar para o que o Carlos disse. Quando eles chamam os chamados benjamins, né, que a gente é mais conhecido aqui como T. É o T, aquele que tem 3 tomadinhas, que a turma bota às vezes 80 negócios naquele mesmo T ali. Isso sobrecarrega o T, que não suporta e acaba causando incêndios, né? A régua que ele fala não é a régua para você fazer a medição, não é? A régua que vem, é como se fosse uma extensão, que tem 3, 4, 5, 6 tomadas para você colocar. Só para as pessoas entenderem que estão acompanhando o nosso fenômeno. E Bruno, eu queria perguntar ao Carlos Moraes em relação por que tem acontecido tantos incêndios nas caixas de energia das residências. Por que isso tem acontecido? É sobrecarga? O que é? Os fios que recebem a marisia? Por que isso tem acontecido com frequência, por favor? Vou repassar a pergunta agora ao Carlos. O Wilson questiona por que tem acontecido tantos incêndios, por exemplo, Carlos, nas caixas de energias das residências, como a gente tem visto. Na verdade, são vários os motivos. Isso pode, inclusive, ser uma sobrecarga. O cliente, quando ele faz uma solicitação de fornecimento de energia, uma das principais obrigações dele é informar a carga que ele vai utilizar no imóvel. Daí é dimensionado aquele padrão. E muitas vezes as pessoas vão aumentando essa carga, aumentando cômodos de estabelecimentos comerciais e não fazem essa revisão. Então tem que chamar um profissional para revisar toda vez que você aumentar a carga. Porque o aumento de carga em um cabo que tem uma bitola muitas vezes menor, compatível para uma carga menor, ele cria o aquecimento da fiação. O aquecimento da fiação, ele pode propagar um incêndio. O incêndio ele pode se dar do lado do equipamento, às vezes você vê um equipamento pegar fogo, ou ele pode ir para o lado da proteção, que são os disjuntores. Então o curto, quando se dá na proteção, o disjuntor queima, a fiação queima e, por consequência, o equipamento de medição também, ele vem a queimar. Então, um alerta que a gente faz é qualquer uso de fornecimento ou qualquer uso de equipamentos no fornecimento de energia precisa ser avisado. A Equatorial para redimensionar aquele padrão e, fundamental, um profissional habilitado para poder fazer essa ampliação do sistema. Essa, Wilson, é uma das possibilidades desse incêndio que ocorre e que pode trazer transtornos graves para todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo esclarecimento, até porque, Wilson, você lembrou muito bem, a gente registrou nesses últimos meses muitos casos realmente desse tipo de incêndio. Volto com você. Muito bem, Bruno, é verdade, é ótimo. Excelente a explicação do Carlos Moraes, que traz a gente para um entendimento, né? Que até então a gente não sabia, era chuva, era isso, era aquilo que é e tal, mas é o que ele explicou muito bem e bem didático mesmo. Quer dizer, as pessoas às vezes têm um ar-condicionado, mas de repente começam a colocar 2, 3, 4, 5, sobrecarrega aquela rede, aquele fio estava ali pronto para receber uma carga X, ele agora tem XYZ, né? E por conta disso acaba então causando a sobrecarga, o aquecimento e, logicamente, depois o incêndio. Explicação perfeita trazida para todos nós aqui, para que todo mundo faça agora essa prevenção. Obrigado, viu, Bruno, pela sua participação. Obrigado ao Carlos Moraes também pela disponibilidade e pelas as informações trazidas com detalhes aqui no nosso fenômeno Fica Alerta. Prestação de serviço pura, né, para aqui, para o nosso fenômeno.